O Duda Calvin é cantor, compositor e historiador. Há anos à frente da banda Tequila Baby, já emplacou vários sucessos como Velhas Fotos, Planos Perfeitos, Balada Sangrenta e muito mais. Fã dos Ramones, teve a oportunidade de fazer uma turnê junto com Mark Ramone. Nesse papo, além de muita música, fatos históricos não poderiam ficar de fora. Foi demais! Já deixa seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Bom vídeo pra você! Muito bem, seguidores do Sem Fronteiras Podcast, começando mais um episódio pra vocês. Desde já, não esquece de curtir, compartilhar, deixar o seu like e, claro, se inscrever no canal e ativar o sininho. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o vocalista da banda Tequila Baby, o Duda Calvin, que além de cantor também é historiador. A banda Tequila Baby, banda gaúcha, né, que há muitos anos, né, vem despontando no punk rock do Brasil e, por que não, em outras partes do mundo também. Duda, de uma maneira oficial, agora sim, seja muito bem-vindo, meu irmão. Prazer em falar contigo. Um prazer estar falando com vocês, um prazer estar falando com todo mundo aí que está acompanhando esse nosso podcast. Show de bola. Duda, vamos lá, vamos começar do começo. Como é que começou o Tequila Baby? Como é que começou a tua influência também na música, né, cara? Então, acho que todo mundo ali nos anos 90, né, quando começamos a tocar, a gente tinha mesma formação, que era fazer música nas horas vagas, escutar as bandas nacionais, escutar as bandas internacionais. E eu acho que o Ramones foi o grande catalisador, no caso da Tequila, né, a montar uma banda. Eu acho que naquela época as pessoas eram mais influenciadas por uma ou duas bandas, que era a ideia de formação, e depois, claro, se escutavam outras coisas, né? Ao contrário dos artistas formados hoje, que tem muitas influências que catalisam a formação de bandas. Naquela época, uma ou duas bandas, tu já tinha uma ideia do que tu queria montar. Depois tu ia agregando, é claro, né? Sim, o Ramones foi a principal influência, depois a gente vai falar mais sobre isso, né, da participação do Mark Ramone numa turnê que vocês fizeram também, enfim. Mas, Duda, além disso, além do Ramones, que foi, como você frisou, se não a principal, uma das principais influências de vocês, quem era o Duda Calvin antes do Tequila, musicalmente falando, cara? Então, eu tocava baixo, né? Tocava contrabaixo, né? Era cantor. Eu gostava das bandas aqui da região, que eu conseguia ir em shows. Naquela época era difícil ir em shows, né? Eu conseguia ir em shows Replicantes, Cascaveletes, TNT, Garotos da Rua, etc. Então isso, e de rock nacional, Trajan Rigor, etc., que eu conseguia ir nos shows, né? E de rock internacional, pomba. Eu gostava de Beatles, que minha mãe tinha os discos dos Beatles. Conheci Ramones, conheci o punk rock. Eu achei muito legal o lance do punk rock, que era uma contestação do sistema, né? Então, principalmente o lance do it yourself, que era uma coisa muito. A teoria do it yourself é muito linda na teoria. Na prática, é uma diferença gigantesca, uma ponte gigantesca. Naquela época era quase impossível fazer um do it yourself no Brasil. Mas a gente lia o que aquela galera fazia lá na gringa e dizia: puxa vida, os caras não conseguiram montar uma gravadora independente. Tipo, hoje, gravadora independente é fácil de montar, né? Distribuir música hoje é fácil, né? Mas naquela época era uma coisa impossível, mas o do it yourself, pelo menos ele deu a ideia de que a gente pode fazer um som e gravar um som de uma maneira barata, com um custo desse tamanho, e aquilo ser bom. Então, quer dizer, já diminui os custos. Esse do it yourself já funcionou para alguma coisa. Outras ideias, que eram distribuição, etc, etc, só foram vingar lá pelos anos 2000. A banda começou em que ano? Que ano que vocês começaram? Não, vamos lá, vamos começar. Começou como banda de garagem ou já começou já com, como você frisou, numa gravadora ou estúdio independente? Como é que foi? Começou em 94, como banda de garagem, né? Eu dava aula, eu estudava na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, bacharelado em História, e nos meus horários vagos, que via de regra eram sábado, assim, a gente conseguia ensaiar. Aí ensaiava na casa de um amigo nosso, e uma vez por semana. Quando tu monta uma banda, tecnicamente tu não tem essa pretensão de, uau, vou fazer um monte de show, né? Eu nunca pensei em fazer show, nunca pensei em gravar disco, nunca pensei em fazer música própria. Aquilo foi acontecendo, né? Isso é muito legal, porque
quando começa a acontecer na vida do artista, aliás, o cara nem é artista ainda, o cara é estudante que faz música, né? E aí aquilo começou a. Foi aos poucos, e isso é o legal, assim, às vezes tu não dá tempo ao tempo e atropela, né? E o teu tempo não é o tempo do mundo, então tu atropela as coisas e quando tu vai entender o que tu tá fazendo, já é maior do que tu consegue compreender. Aí é uma bola de neve. Cara, tu sabe que eu sempre tive a concepção, Duda, que primeiro você foi vocalista do Tequila pra depois ser historiador. Então foi ao contrário, cara. No sentido de Eu começar. fiz bacharelado na URGS dos anos 90, início dos anos 90, Uhum. e depois licenciatura na PUC nos anos 2000, Que né? bacana, cara. Então, mas eu fui dar aula de história, eu fui dar aula de história quando aconteceu uma coisa bem interessante na URGS, naqueles anos 90. Eles descobriram que muitos dos funcionários da Federal do Rio Grande do Sul não tinham primeiro grau completo. Caramba, cara. Nossa. Uhum, muitos concursados, muitos não tinham primeiro, porque, vamos lá, a URGS é uma instituição muito antiga e as pessoas que Uhum. entravam na URGS para trabalhar, muitas das vezes não eram concursados, eram pessoas que eram indicadas, que foram ficando e foram colocadas na função. E tinha muita gente que trabalhava na manutenção, que trabalhava na parte das oficinas, que não tinha primeiro grau completo, sequer o primeiro grau completo. Então a gente montou dentro da URGS uma escola para alfabetizar esses funcionários da URGS para todos terem o ensino médio completo. Daí a Que primeira aula legal, que eu dei foi cara. lá. Que legal, cara. Caramba, mas hoje você ainda atua como professor de história? Sim, sou professor. Que bacana, brother. Que legal. Depois a gente vai dar uma passada no mundo da história também. Duda, vamos lá, cara. E aí as coisas foram acontecendo e como é que você se deu conta e pensou assim, bah, deu certo, cara. E como é que você viu esse, entre aspas, esse teu mundo girar de uma banda de garagem pra uma banda que tinha explodido nas rádios, cara, e Brasil afora, né? Aconteceu, cara. E aí? Tu sabe que é uma coisa bem interessante porque tu tá tocando, tu tá fazendo música, né? Aí tu vai morar com as pessoas lá que tu toca. Uhum. Então as coisas acabam acontecendo realmente uma velocidade muito grande, mas em tempo histórico é uma velocidade muito grande, né? Mas não foi de um dia para o outro. A banda foi montada em 94, o primeiro disco saiu em 96, 96, 97, 90, a primeira demo em 95, o primeiro disco em 96. Lá por 99 que a música começou a reverter, como tu diz, eu consegui fazer uma graninha com música, Uhum. né? Pagar conta d'água, telefone, aquelas coisas assim, sabe? Sim. Mas demora. O que eu acho, eu, em 2014 a gente fez umas palestras por todo o estado do Rio Grande do Sul, que chamava Dar uma Chance para a Cultura, Uhum. e a gente ensinava as pessoas a trabalhar com projeto de cultura, a trabalhar com o do it yourself, não tem projeto de cultura, não tem LIC, não tem Rouanet, então tu consegue cotizar dentro das pessoas da tua cidade para fazer eventos ao ar livre, né? Sim. E eu sempre falava para as pessoas assim, olha gente, vocês enxergam a Tequila Baby como uma banda pronta, mas é uma banda que demorou, vamos lá, de 94 a 99 para ter sei lá, uns 200 pila na conta, saca? Super 200, entendo. saca? Então, do tipo, demora muito tempo. Hoje as pessoas pensam que vamos montar uma banda e a banda vai dar um retorno um ano depois ou 2 anos depois. Às vezes são muitos e muitos anos de insistência para ter um retorno. Uhum. E é normal isso aí, a história de quase todas as bandas que a gente conhece, Charlie Brown, Raimundos, todo mundo penou pra caramba para poder começar a fazer alguma coisa com relação à música, sabe? Foi muitos e muitos anos de suor para depois ter um retorno. E as pessoas, acho que é importante a gente falar isso aí, porque as Claro. pessoas não têm ideia de que aquilo que eles escutam pronto ali no palco foram anos e anos, que nem eu falo sempre pra todo mundo. Até essa voz aqui, ser a voz que o cara escuta nos shows e achar legal, foram anos e anos de Benzetacil, sacou? Super entendo, cara. Super entendo. Saca? Foi difícil. Cara, eu lembro da época da escola, Duda, na educação física, depois que a gente
Tem sempre o dia de chuva, né? Que não tem atividade lá fora. E Sim, aí é aquela atividade livre, né? Aquela educação física dentro da sala de aula. sim. E eu lembro que tinha um colega que tinha o CD de vocês, eu não lembro qual que era o álbum. Eu sei que o CD era azul, cara. Eu não lembro qual que era o É o álbum. primeiro disco, primeiro É disco. o do. Aquela Baby de 96 tinha um bonequinho no carrinho. Isso, é. Cara do céu, e aquilo ecoava pela escola também. A gente ouvia Planos Perfeitos, velhas fotos. E Balada aquilo. Sangrenta, Isso, cara, Sexo Está Liga. aquilo ecoava pela escola, Duda, tu não tem noção, cara. E era muito legal e me marcou muito, cara. Eu pensei, não, um dia eu ainda tenho que conversar com o Duda. Imagina ter você de professor, cara. Tu tá aí pra aula de história, chegar lá tu dando aula, cara. Ia ser muito da hora, cara. Ó, cara, tu sabe que aqui é uma coisa engraçada, né? A música, ela tem uma. É bom que a gente tá conversando mais pelo lado história da coisa do que pelo lado música da coisa. Total. Mas a música tem uma coisa muito interessante que a gente tem que ver de um ponto de vista histórico. Eu sempre falo isso para as pessoas, mas não escrevi ainda sobre isso, tem que escrever. Uhum. Que é uma coisa assim, ó. A partir do momento que tu cria a música, que é um filho que nasceu de ti, Sim, ele não faz parte mais da tua vida, ele é do mundo, certo? faz sentido, claro. Vamos lá. Ah, naquele disco não tem Caindo, né? Mas tem Balada Sangrenta. Quando tu escreve uma música, ela, ela foi escrita no momento, ela tem um sentido para ti naquele momento, e a Uhum. partir do momento que ela entrou num disco e tu foi escutar lá na tua educação física, para ti ela tem um outro sentido. Total, claro. Tá entendendo? Uhum. Já não interessa mais aquilo que eu pensei na hora de criar. Claro, ela vai interessar a título de curiosidade, Uhum. para estudo. Mas eu te dizer que eu criei Balada Sangrenta pensando num filme de western, quer dizer muita coisa pra ti. Mas Sim. se eu falar assim, bah, Balada Sangrenta é uma música que levantava o astral das pessoas, as pessoas pulavam e dançavam, tem a ver com educação física, tá entendendo? Você estava na sala de aula, tinha que pular e dançar. Então, pra te ver, ela é criada de um jeito, falando de uma pessoa que mata o amor dela, enfim, né? Mas ela não é uma música trágica, porque lá na tua educação física você escutava aquilo para dançar, fazer rodinha punk, etc, etc, etc. Então, ela perdeu já aquele sentido quando eu escrevi ela. Já é uma outra coisa. Então, isso é o legal da música, né? Tem cada música que foi criada nesses Uhum. anos e anos de banda, elas têm histórias que, cara, quando tu vai escutar, tipo, sequer remete a isso, tá entendendo? E isso é muito legal, porque não faz mais não é mais o teu filho. A partir do momento que ela entrou, não diz que é filho teu. Bela Sangrenta é tua, tá entendendo? Com certeza, e concordo plenamente contigo, cara. E aí me fala um pouquinho, as composições, tu me falou agora, né, dessa Uhum. música em específica, as composições de uma maioria são tuas, a banda compõe junto, como é que funciona, cara? Nos dois primeiros discos eu compus quase todas as músicas, mas eu botei o nome de todo mundo, Massa, né? legal. Do baixista, do baterista e do guitarrista, porque é uma banda, né? Eram 4 pessoas, então tu escreve, mas bota o nome de todo mundo. Mas tem uma música, cara, que eu não escrevi, que foi um dos maiores sucessos da Tequila Baby, que é Velhas Fotos. Caramba, cara, eu achei que era tua. Não, Velhas Fotos, a história é muito louca. Pra te ver, cara, as músicas, se a gente falasse de histórias de músicas, ia dar horas e horas de conversa, mas eu vou te contar de Velhas Fotos. Vai A lá. gente tinha uma música, a gente tinha o riff, tinha a música toda, com 2 notas toca Velhas Fotos, é muito fácil. E a gente tinha uma letra e a gente não gostava da letra, eu fiz outra letra, não gostei da letra, a gente não ia gravar, já estava gravando o disco Sangue e Pólvora. Uhum. No meio do disco apareceu um amigo nosso, Bibi, que era de uma banda chamada Vortex, e a gente mostrou Velhas Fotos pra ele, o riff, né? Sim. E ele, pá, que música bacana, já tem letra? Não. Cara, ele pegou a bicicletinha dele, foi pra casa, compôs em 10 minutos, voltou com uma fitinha cassete. A gente, é isso, tirei a letra e faltava um dia para terminar as gravações do disco. Ele gravou de um jeito. Eu copiei a letra, consegui entender como ficava em cima da música, mas gravei de um outro jeito.
Caramba, cara, que massa. Pra te ter uma ideia, hoje já tem como ver os dois jeitos. O que eu gravei tá no disco, é claro, é que o Aham. pessoal mais conhece. E a versão acústica de Velhas Fotos é a versão que ele fez. Uau, Que tem, cara. tu encontra na internet, Tequila Baby, Velhas Sim. Fotos, acústico. Essa versão acústica é a versão que ele fez, é uma outra levada, um outro jeito de cantar. É que não deu tempo de aprender, eu tinha um dia para terminar a gravação, gravei outras músicas naquele dia e no final, em 3 takezinhos só, eu gravei Velhas Fotos e fui para casa, com a garganta estourada, Eu, cansado. eu imagino. Mas que legal, que da hora que vocês não deixaram a característica original da música se perder, né? E fizeram esse remake, digamos assim, com a É, característica que é. ele tinha dado, né, Duda? Sensacional, cara. E tem umas coisas muito interessantes. Na música tem umas coisas muito interessantes. Por exemplo, tem bandas, o Ramones, o próprio exemplo do Ramones, eles tinham Uhum. músicas que eles demoraram 3 discos para lançar uma música que fizeram 3 discos atrás. Então tem muito disso no meio da música. Às vezes tem uma letra muito bacana, mas não vai casar naquela música, deixa para 10 anos depois. Tá entendendo? Com certeza, super entendo. O nome Tequila Baby vem da onde, Duda? Cara, era uma coisa do tipo, uma coisa como no filme de faroeste, filme de western, né? Que tu chegava a dar uma bebida, então eu dar uma tequila, baby, sabe? Era pra mostrar que isso é uma coisa difícil. Realmente é difícil, é muito difícil o punk rock. Pensa comigo, como é que tu vai descrever a Tequila Baby pra um cara, deixa eu pensar de onde. O cara da Tailândia. Uma banda de punk rock do sul do Mapa Mundi, finalzinho do Mapa Mundi, quase indo pra Antártida. É assim que tu vai falar? Sim. Quem não sabe lá o que é o Rio Grande do Sul, ele sabe mais ou menos o que é Brasil, ele não vai entender o que é que eu tenho que mostrar no mapa. Ele vai dizer, puxa vida, daí desse lugar sai uma banda de punk rock. É estranho, tá entendendo? Totalmente. E isso é uma coisa assim que, claro, a gente que mora no sul do Brasil, no Brasil, Uhum. ouve falar de Porto Alegre, Rio Grande do Sul e tal, ok, beleza, ok. Mas para um cara lá da Tailândia é uma coisa assim, de, cara, sai daí uma banda, como assim? Tá entendendo? Então Sim. a gente não tem ideia o quanto a música viaja e aonde ela chega. Por exemplo, vários amigos meus que foram para a Austrália, aliás, tem um monte de brasileiro que foi para a Austrália, né? E Sim. escutam aquela Baby nos bares, assim, escutam as músicas nos bares lá. Porque muita gente foi daqui para lá e levou a música, tá entendendo? Nos Estados Unidos tem um monte de gente que escuta. E é muito engraçado porque quando tu faz a música, tu fez ela para se divertir com os teus amigos ali no Uhum. sábado de tarde, tá entendendo? Sim, E sim. aquilo acaba se tornando algo que vai passando anos e as pessoas vão escutando, as pessoas vão curtindo. Então, essa coisa da música é muito legal. Ela acaba com o tempo, aquele filho que tu teve é atemporal e ele não tem mais pátria, né? Ele viaja, ele vai indo por aí. Com toda certeza. Duda, o teu timbre vocal, cara, como é que tu sempre teve ele desta forma, com a rouquidão, ou tu adaptou esse drive na voz no decorrer dos anos? Porque, Cara, cara, é bem gringo esse teu timbre, cara, no bom sentido, obviamente. sim, sim. É assim, ó. Esse jeito que eu tô falando é porque eu tive que estudar para falar desse jeito, né? A minha Uhum. voz é assim, na verdade, é pior que isso, ó. Tá Ah, entendendo? é Aí natural. eu aprendi a segurar a minha voz para poder, né, dar aula, falar e tal. Mas quando eu canto velhas fotos, tu vai ver agora, eu não grito, ó. Eu sei que isso não traz você de volta para mim. Barbada, tá entendendo? Eu sei que o pessoal vai fazer cover, eles gritam, depois vão tudo pra Bezerra da Silva, sacou? Mas é difícil, cara. É difícil. É que, na real, eu tinha um tipo um abscessinho na corda vocal Uhum. e quando eu solto a garganta ele rasga, tá entendendo? Mas do jeito que eu tô falando aqui, eu aprendo a usar o diafragma e segurar para não a garganta não ficar até para te não escutar. Tipo, eu tô falando desse jeito e tu não tá ouvindo o que eu tô falando, tá entendendo? Super Fica só entendo. Cara, né? tu cantar essa parte da velhas fotos aí me deu Voltei no tempo agora, cara, que nem historiador mesmo, cara. Voltei no tempo que agora tu cantou um pedacinho, eu comecei a viajar devagar na época da escola, cara. Foi do caramba agora. Não, imagina, assim, tem uma coisa muito legal
Eu acho que não só aqui, né, mas no Brasil inteiro, né, que foram ali aqueles virada dos 90 para 2000, saca? Uhum. Eu vou quantificar isso na história, eu vou um pouco mais longe, eu vou pegar 15 anos, que é dos 95 a 2010, certo? Ok. E que a música ela conseguiu ser enviada de um lado para o outro por arquivo de compactação, né, um zip, Sim. compactava, mandava para os computadores, aí tinha os emule, tinha etc, 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 né? E os discos e os CDs em pirata, e depois, né, arquivinho Wave, essas coisas todas. Então a música ela se tornou mais portável, né? A portabilidade dela Uhum. facilitou muito. O que explica, por exemplo, da gente tocar em 2000 lá em Fortaleza, no Ceará, o lugar tá lotado, as pessoas conheceram a música e nunca ter vendido um disco lá, porque o disco não chegava lá para vender, certo? Sim. Ou seja, esse jeito da música se divulgar pela rede fez com que pessoas em lugares completamente impensáveis, porque o teu disco físico não ia até lá, tá entendendo? Vendia em outros estados, mas no Nordeste, no Norte, não tinha uma distribuição como tinha no Sul e Sudeste e Centro-Oeste, né, que tinha em todas as lojas. Alguns estados do Norte e do Nordeste chegaram, mas não em todos. Mas tu tocava lá, tu tocava em Belém do Pará, as pessoas conheciam. Mas tem disco para vender aqui? Não, não tem disco para vender. Aí tinha em Manaus uma galera tocando cover, os fãs tocando cover da Tequila em Manaus, um monte de banda e tocando, mas nunca toquei em Manaus, né? Não viajei para Manaus fazer show, cara, não, mas já chegou a música, sabe? Em vários e vários lugares, claro, surgiram vários convites, a gente até para fora do Brasil, né? Uhum. Montevidéu, Buenos Aires, a gente acabou indo. Bacana. E tu, mas calma, não chegou o disco aqui? Não, não chegou, mas chegou via internet, chegou via pessoas mandando música de um lado para o outro. Então, é uma coisa muito louca tu dizer isso, mas a pirataria ajudou muito a música a se divulgar, sabe? E daí tu vai dizer, ah, um músico profissional dizendo que a pirataria ajudou. Ela ajudou, porque senão tua música não estava nesses lugares. Ela pode não ter ajudado no financeiro no sentido direito autoral, mas ajudou também na divulgação, né, Duda? Exato, exato, exato. E hoje mudou tudo, né? Essa parada de direito autoral, essa parada de rádio, TV e jornal. Antes, tu estando com a tua música na rádio, na TV e no jornal, tu estava em todos os lugares, né, cara? Uhum. Hoje, rádio, TV e jornal, eu sempre pergunto em todas as palestras que eu vou dar, quem é que lê o jornal hoje, de papel, Uhum. jornal digital, quem é que ouviu rádio hoje? Não, não, não tô falando Spotify, da rádio. E Uhum. quem é que viu TV aberta, né? Cara, muito pouca gente. Sim. Então hoje, o que era uma grande mídia ali nos anos 90, rádio, TV e jornal, hoje eu não indicaria para divulgar bandas novas, tá entendendo? Porque, vamos lá, o público novo não está nesses canais. Concordo plenamente com você, cara. Duda, como é que você avalia o cenário musical do Brasil hoje de um modo geral, cara? Não só no rock, mas no modo geral, como é que tu avalia, cara? É, é aquele do it yourself que a gente pretendia fazer lá nos anos 90 e agora aconteceu, tu tá entendendo? Uhum. Claro, tu vai me dizer assim, se tu analisar friamente, as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, eles vão entender que Manita, um estourado aí do sertanejo ou do funk, ele não tá ali de graça, foi gasto muito dinheiro em cima para ele chegar na tua orelha, né? Não chegou à toa nos seus ouvidos, Sim. chegou por um investimento pesado de dinheiro. Mas hoje tu tem o direito de dizer, não quero ouvir isso, vamos ouvir o próximo, tá entendendo? Faz todo sentido. De repente o cara não gosta de ouvir o cantor X ou Y, a dupla XY. Mas vai chegar nos seus ouvidos. Com Se tu certeza. vai escutar, tu vai dar play, se tu não vai escutar, tu vai dar o skip e vai pra próxima, sacou? Então isso é, bem ou mal, a grosso modo, uma coisa democrática. Que não existia na época das rádios, porque existia o crivo das rádios e provavelmente um funkeiro ou uma dupla sertaneja naquela época não passaria em certas rádios, certo? Porque tinha um crivo das rádios. Daí, vamos lá, a gente usa a palavra crivo das rádios, Uhum. radialistas escolhiam as melhores músicas e tal. Cara, é
Escolhi as melhores músicas, mas a grosso modo, a gente que trabalha com história, é uma censura, né? Escolher as melhores músicas, tá entendendo? Porque pode ser Não, melhor pra mim e pra ti, não melhor pro Y, não certo? deixa de ser. Faz todo sentido, Não, claro. então eu acho que o ser humano se acostumou durante muito tempo, desde a era do rádio, né? Uns 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, a escutar o que a rádio te mostrava. E na TV nem se fala, né? Só entrava na TV Sim. o que a TV aceitava. Hoje, cara, tu pode conhecer um artista novo que ninguém ouviu falar e ele ser estouradaço, com 4 milhões de visualizações, tá entendendo? E às vezes só na internet e nem sequer na TV, né, Duda? Então. Não, nem sequer na TV, ou não faz questão nenhuma de estar em rádio, tá entendendo? Então tem isso aí. Hoje, cara, é um mundo novo. Eu acho que assim, ó, os historiadores estão perdendo um momento, cara, um momento raro. Acontece de poucos em poucos anos, que é essas viradas de século, onde tudo é novo. Cara, vamos lá, quando os caras fizeram o Pereira Passos fez aquele novo Rio de Janeiro lá, né? Uhum. A virada dos 800 para os 900. Vamos lá, a gente tinha o Machado de Assis que dizia assim: meu Deus, o Rio de Janeiro está todo transformado, os bondes estão indo para o Arrabalde, a cidade não se enxerga mais. E o João do Rio dizendo: uau, o Rio de Janeiro tá uma loucura, a gente está indo para todos os lugares. São duas pessoas falando sobre o mesmo momento. Se a gente estiver aqui pensando que como era bom a música no século passado, a gente não vai ter chance de escutar um cara novo que mora do lado da tua casa aí, que tá fazendo umas músicas legal e que de repente vai ser estouradaço no ano que vem, tá entendendo? Então, a gente não pode a gente não pode, eu acho o mais sensato e o mais legal tu não ser Machado de Assis e nem ser João do Rio, tu ser um cara ligado nas duas coisas, tá entendendo? Aquele ponto de equilíbrio, né, Duda? Não ser tão saudosista e não tão moderno, tão contemporâneo, digamos assim, né? Porque tu é, quando eles me mostram uma música nova, eu falei, pô, isso aí vem daqui, ó. Não, como assim? Daí tu vai lá e mostra. Cara, eu não conhecia isso. Do tipo, as pessoas não estão mais pesquisando, né, no passado, porque o passado é do século passado. Isso é muito complicado nas viradas de Sim, século. sim. O problema é que a galera mais esperta vai ali no século passado, que tá 20 anos atrás, né, 25 anos atrás, Uhum. pega as coisas bacanas atrás para agora dar uma maquiada e diz que é novo. E tu, uau, isso é novo. Cara, isso não é novo, isso já rolou. Mas que bom que tu descobriu desse jeito, né? Achando que é novo, tá bom. Deu Mas tudo sempre tem, certo. né? Todas as viradas de século, pô, o tava falando hoje sobre ele, sobre a Revolução Francesa, e depois falando do Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte pega essa virada do 1700 e alguma coisa para o 1800 e faz uma França nova. Que na real era uma França somente. E ele falou uma coisa muito interessante naquela época, agora a gente falando de história, ele falou assim: não me interessam os advogados, porque os advogados ajudaram a fazer a Revolução Francesa, né, cara? Uhum. Os advogados foram os caras que inflavam as massas lá, Robespierre, Danton, etc, etc, etc. E ele falou assim: esses advogados mereciam ser enforcados. Eu vou investir em engenheiros e historiadores. O primeiro vai construir a França, o segundo vai mostrar para os franceses o que é a França. Porque a França foi inventada, né, cara? Todos Sim. os países foram inventados. Bandeira foi inventada, hino foi inventado, nacionalidade foi inventado. Então, o Napoleão se ligou assim, cara, vou investir nos historiadores, porque eles vão fazer o povo se ligar que eles vêm de algum lugar e vão para algum lugar, para eles se enxergarem como uma massa, senão eu tô ralado. E é isso, a música tem isso também. As rádios faziam esse papel do historiador, vamos lá, tu bota ali no YouTube as melhores dos anos 90, as melhores dos anos 2000. Cara, as melhores para quem? Cara, tu sabe, Duda, que eu já pensei nisso também? É. Na As avaliação de melhores quem para escolheu. quem? Na avaliação de Pra quem quem? escolheu. As melhores de quem escolheu. Cara, tu entrou num assunto que eu ia entrar agora, mano, que é falar sobre história. A gente vai falar sobre isso, vamos devagar nesse mundo. Mas como é que você se interessou, começou a se interessar pela história? Onde é que entra o Duda historiador aí, cara? Cara, eu nasci em Porto Alegre, me criei numa cidade chamada Charqueadas, que é relativamente perto de Porto Alegre, interior, né? Uhum. E lá eu tinha uma professora de história e eu gostava muito da matéria. Puxa vida, tem muita coisa na história. A história não é só o ensinar a história, ela tem tudo a ver com
o crescimento do país como país, as coisas acontecendo, explicar para onde vai a economia, explicar para onde vai a política, explicar para onde vai a sociedade. Não era só história, livro, tá entendendo? Sim. E eu já me liguei isso desde aquela época. Eu falei assim, puxa vida, tem mais coisa por trás disso aí. Aí comecei a ler uns livros que ela me indicou, aí descobri que já existia um historiador Nova História, historiador marxista, historiador História dos Análises, né, da apresentação de documentos. Eu falei, Heródoto. caramba, tem N maneiras hoje de tu contextualizar a história. Sim. Eu falei, cara, isso é muito legal. Pá, e eu falei assim, cara, não precisa entender, na época, né, quando eu fiz a faculdade, o cara não precisa entender muito da história, mas se ele entender economia, ele explica a história, marxismo, né? Aí eu falei, puta, entendendo economia, tu consegue explicar a história, bah, já ajuda, porque tem uma galera que não sabe muita coisa, mas eles números, eles sabem, se eu disser, tu ganha isso, vai chegar nisso, vai dar nisso, já tu entende a história. Eu falei, o marxismo já é quase aquela parada lá do Paulo Freire, de ensinar do construtivismo, coisa do dia a dia do cara, ensina o trabalhador pelos números e tal. Falei, pô, legal, gostei disso. Aí lá, claro, tu vai entrar na faculdade e descobre um outro mundo, né, cara? N maneiras de explicar a história. E naqueles anos 90 era bem complicado, porque já estavam início da crítica ao marxismo na história, que não dava só para explicar com a economia, a história do mundo e tal. E foi muito legal, porque eu peguei bem essa virada aí, consegui estudar bem um lado, consegui estudar bem a crítica, aquilo ali. Que ano que é isso, Duda? Estamos falando de que ano? Eu entrei em 90, né? 90. Aí depois eu voltei em 2000, aí já era uma outra ideia. Para você ter uma ideia, quando eu voltei, a galera tava conseguindo preencher aquela lacuna dos primeiros cafeicultores daquela região do Vale do Paraíba, lá no Rio de Janeiro, né? Porque eles não sabiam de onde saiu aquela galera. Claro, eles sabiam como é que era, mas de onde veio o dinheiro para aquela galera plantar naquelas encostas de morro e depois ir para São Paulo mais tarde, né? Para São Paulo, daí é política café com leite. Mas de onde vinha o dinheiro? O dinheiro vinha do corte dos investimentos em navio negreiro. Aquela galera que tinha esse dinheiro começou a investir na agricultura, né, no Vale do Paraíba, plantando café, etc, etc, etc. Eu falei, caramba, então tem várias lacunas para preencher. Vamos lá, a gente tem aquela queima histórica lá dos arquivos escravos, do número de escravos que chegaram na Bahia e tal. Então tem muita lacuna ainda para preencher. E o legal é que eles vão arranjando formas e documentos e conseguindo provar por A e por B, é que nem um quebra-cabeças, né, cara? Lacunas da história do Brasil que tu, tipo, não conseguia entender quando lia, não conseguia montar esse quebra-cabeça gigantesco. Então, eu sempre acabei pensando na história como isso, do tipo assim, cara, eu consigo encaixar certas peças, mas o todo vai ser muito difícil de eu encaixar, porque é muita peça. Muita né? peça. Mas o básico ali para explicar alguma coisa e tal, sempre falo pro pessoal, a gente nunca dá muita bola naquela história de Brasil Império, e o próprio Brasil República fez com que tirassem a ideia do Brasil Império como um Dom Pedro I cachaceiro, Dom Pedro II uma pessoa muito culta e não ligada ao povo. Então tem essas coisas todas, assim, é verdade. Muita gente que foi paga pelo pessoal do Brasil República a escrever sobre história, taxava o Brasil Império como uma época de mandos e desmandos e não de criação de um Brasil, né, cara? E vamos lá, e o próprio Brasil Império taxava o Brasil Colônia como algo só era um lugar de índios, de portugueses que vinham tentar a sorte. Eles não entenderam que até para tirar aquela ideia de que se nós fôssemos colonizados por ingleses, a gente seria um grande país. Sim, seria um lugar chamado, sei lá, ou Guiana Inglesa ou Suriname, tá entendendo? Então não vai nessa aí de que holandês, inglês ou francês, se tivesse colonizado o Brasil, a gente ia ser muito legal. Cara, tá aí as Guianas que não me deixam mentir, tá entendendo? Eu ia falar a mesma coisa pra ti. Tá aí o Haiti que não me deixa mentir, sacou, né? Então, cara,
A galera não vai nessas aí de, vou falar mal do Brasil colônia, porque os portugueses vieram, vou falar mal do Brasil império, porque era família imperial, eram os portugueses. Cara, os caras vieram com um projeto muito grande aqui pro Brasil. Bomba, aqui virou a capital, né, cara? É o único lugar do mundo onde a colônia virou capital e a capital virou colônia, tá entendendo? Porque Total. todo mundo aqui, né, cara? Né? Então as pessoas não entendem que essa história nossa, tu não consegue replicar em nenhuma outra história, de nenhum outro país, saca? Duda, mas assim, na tua opinião, tu acha, eu sei, eu agora eu vou viajar, a história nos permite isso, tá? Claro, claro. Dentro do contexto. Tu acha que o Brasil deveria continuar sendo monarquia depois daquele chamado golpe Do Leodoro? do Deodoro da Fonseca, do Marechal Deodoro? Tu acha que o Brasil deveria continuar ainda sendo monarquia até hoje, digamos assim? Ou tu acha que o parlamentarismo iria entrar em algum momento? Ou você acha que o Brasil iria virar república de qualquer forma? Bom, já tem uma coisa, né? Na história não existe IC, né? IC não existe. Mas, cara, depois que o exército foi para a Guerra do Paraguai, saiu vitorioso, saiu como uma força política absurda, até hoje tá aí, né? Tá aí o vice-presidente que não nos deixa mentir, certo? O exército é muito forte como força política, certo? E conseguiu colocar a Marinha, vamos lá, tem a revolta da Armada, né? A gente tem várias revoltas da Marinha, o exército tentando assumir o controle das Forças Armadas do Brasil, colocando a Marinha, que era uma arma nobre, né, em segundo plano. Foi uma escalada. Se tu for ver bem na história do Brasil, toda a história do Brasil virada império para república, tem um exército comandando tudo ali, né? Todo mundo fala assim, movimento tenentista. Velho, os ditadores ali do golpe de 64 eram tenentistas, tá entendendo? Tava lá no meio dos caras, sacou? Tava lá junto com o pessoal do Forte de Copacabana, tava junto com esse pessoal aí, tava questionando o exército. Vem cá, mas tem um monte aí de coronel, que os caras mal sabem escrever, e nós aqui tenentes somos letrados, somos estudados, nós queremos melhorias dentro do exército para nós. Ou seja, teve uma luta de reivindicações nesse exército, que depois até foi o exército que deu o golpe de 64, ok, beleza, mas toda uma construção. Aí se tu pegar como grupo, como força política, né, que nem sindicato e tudo mais, cara, foram anos e anos e anos de organização, não foi à toa, tá entendendo? Mas eu não acredito que, respondendo para ti, eu não acredito que os querem segurar a onda de monarquia por muito tempo, não. Não acredito, porque, bem ou mal, toda a América estava, né? A gente teve lá Simão Bolívar, né? E Companhia Limitada, varrendo a América monarquista espanhola para uma América republicana, né? O Simão Bolívar querendo fazer um pan-americanismo, uma América só, mas não rolou, né? O Artigas querendo fazer uma América mais divididinha e tal, mas eu acho que o Brasil não ia entrar nessa daí, foi o último a entrar, mas não ia escapar disso aí, porque nós tínhamos lá o grande país da América, que era os Estados Unidos, que já era uma força econômica, tentando já influenciar economicamente esses novos países latino-americanos independentes, política e economicamente. Claro que eles iam forçar o Brasil a entrar nessa daí, de um jeito ou de outro o Brasil não ia conseguir escapar dessa onda republicana que varreu a América, não tem jeito. Cara, tu tocou num assunto bem interessante, que é a Guerra do Paraguai. Eu tenho uma conexão bem forte com o Paraguai, porque sempre que eu posso tô por lá, ou enfim, né? Gosto também da Argentina. Cara, a tua avaliação sobre a Guerra do Paraguai, a gente tá falando de Francisco Solano Lopes. Lá, ele é tido como um deus, cara. Lá, bustos, monumentos. Entretanto, pra nossa história aqui do Brasil, ele é tido como um cara meio fora da casa, porque se levantou contra 3 países, né? Tudo bem que na ocasião o exército dele era bem mais preparado do que os exércitos, por exemplo, do Brasil, né? Que depois teve o Voluntários da Pátria e tal. Como é que tu avalia, cara, a Guerra do Paraguai? Tu acha que é um equilíbrio entre os dois, uma loucura, ou o Brasil também poderia ter parado a guerra antes? Enfim, como é que é a tua avaliação sobre esse ponto? Cara, a Guerra do Paraguai, se o cara não entender as guerras cisplatinas, né, ali do Uruguai, tu não explica a Guerra do Paraguai. A primeira leva da Guerra Cisplatina, o Brasil apoiando os blancos, os colorados, a Argentina apoiando um ou apoiando o outro, certo? Tem a primeira guerra cisplatina. A segunda, o Solano Lopes apoia diretamente o candidato que não era apoiado pelo Brasil. O Brasil vai lá, invade o Uruguai, depõe o cara.
põe o candidato brasileiro, né, para dominar o Uruguai, e o Solano Lopes apoiou o candidato que perdeu. Ali já começa as tretas, certo? Já começa ali. Uhum. E, cara, ele junta o pessoal do Uruguai que apoiava o Brasil, o pessoal da Argentina que apoiava o Brasil, que tinha também o pessoal da Argentina que não apoiava. Eu nunca lembro se é o branco ou o colorado. Acho que o Brasil apoiava os colorados e o Solano Lopes apoiava os blancos. Se eu não me Isso. engano, era isso. Uhum. É. Então, cara, o Uruguai já é o pano de fundo da Guerra do Paraguai, que ali nas guerras cisplatinas, Brasil, Argentina, Uruguai, depois Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, dentro do Uruguai brigando, já vai ser a treta maior que vai ser aquela Guerra do Paraguai. E, cara, o Solano Lopes, ele, como todo o caudilho naquela época, né, ele queria expandir território, ele precisava de uma saída para o mar, ele não tinha aquilo ali, ele sabia que aquele rio que vem lá do Rio da Prata e sobe o mapa da América Latina, para ele era importante, só que passa por vários países, ou seja, ele ia ser taxado de um jeito ou de outro, tinham como, por mais que o Paraguai crescesse, eles tinham como cortar as asinhas do Paraguai na navegação daquele rio. Cara, era uma guerra inevitável. Na real, era uma guerra inevitável. Porque toda aquela fronteira do Chaco ali, aquela região do Chaco, não era uma região demarcada, certo? Não era uma região cercada. Que anos Então, mais tarde também gerou uma guerra com a Bolívia, né? Do Paraguai com a gerou uma guerra Bolívia. com mas é claro, cara, todo mundo diz que o Acre não existe, né? O Acre é um belo exemplo desse negócio aí de que essas fronteiras no meio da América Latina, até hoje, eu estou falando 2022, elas não são exatamente demarcadas, tá entendendo? Existem ainda muitas zonas que os caras não sabem explicar se aquilo é Colômbia, se aquilo é X, se aquilo é Y, se aquilo é Bolívia, se aquilo é Brasil, tá entendendo? É bem complicado, porque é uma região ainda muito inóspita para um monte de gente. Então, a gente, apesar de ter GPS e tudo mais, hoje, cara, recentemente quando eu fui no Congresso de História, há muito tempo atrás, lá em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, a gente foi para Santa Cruz de la Sierra Uhum. e o pessoal fala, pois é, nossas fronteiras até hoje. Bom, os caras falando isso lá, nossas fronteiras até hoje não foram bem acertadas no papel. Ou seja, a população até hoje desses lugares ainda tem dúvidas com relação se aquilo que está marcando ali no mapa é aquilo mesmo, tá entendendo? É bem Caramba, cara. complicado. É bem complicado. Aí tu pega ali, tá, mas agora tem GPS. Cara, tá lá em 1860 e poucos, 1870, não tinha isso. E os caras tiveram que decidir na base do facão e do tiro, tá entendendo? Cara, ainda falando sobre treta, sobre guerrilhas, vamos falar um pouquinho do Rio Grande do Sul. A revolução dos Chimangos, ali dos Maragatos. Uhum. Hoje no Rio Grande do Sul tem a região das Missões, que tem uma cidade chamada Júlio de Castilhos, né? Cara, tu acha que assim como Florianópolis tem ligação com Floriano Peixoto, tu acha válido, cara, essas homenagens pra esses caras? Tu acha que realmente Flores da Cunha, enfim, tu acha que realmente foram pessoas que fizeram o bem ou fizeram o bem só pro seu lado, digamos assim? Cara, aí tem uma coisa muito complicada, mas a gente não é nenhuma crítica, não é nenhum tocar fogo, né? Tocar lenha na fogueira, não é Aham. isso aí. Mas assim, não adianta a gente estar com o nosso olhar agora de 2022 para preferir que chamasse desterro a cidade de Florianópolis, mesmo porque muitos habitantes lá entendiam que desterro era um lugar para desterrados, são pessoas que tipo, moravam lá meio que nem os presos que foram lá para a Austrália, saca? Do tipo, fica por aí, sabe? Uhum. Então, o manezinho da ilha não vê com maus olhos a cidade chamar Florianópolis, porque ele às vezes não curtia muito o nome de desterro. Mas, historicamente, essas coisas de botar nome de personalidades políticas, etc., é para conseguir emancipação ou criação de cidades mais rapidamente falando na pena, na caneta, sabe? No canetaço. Né? A gente tem um exemplo muito clássico, que é uma cidade que eu toquei na Bahia há muitos anos, chamado Luiz Eduardo Magalhães, que Uhum. foi uma homenagem ao filho do Antônio Carlos Magalhães. A Do, cidade nasceu do dia para a noite, do ganhou lado. É do lado de Barreiras, né, Duda? lá de Barreiras, ganhou o canetaço do dia para a noite, se tornou cidade por causa da homenagem ao filho morto do Antônio Carlos Magalhães. Super Loucura, né? incrível. Uhum, total.
Cara, a Revolução Farroupilha, eu já ouvi falar, alguns estudos, é que a população do Rio Grande do Sul não era a favor, não apoiava os farrapos. É isso mesmo, cara? Não, ou não é por aí? Cara, eu já vou mais longe, a gente não, ouso te dizer que a gente nunca teve revolução no Rio Grande do Sul. Caramba, cara. Porque revolução é uma coisa que tem que ter participação e sair no meio, sair do meio da população, certo? A Revolução Francesa, tá certo? Foi inflada pelos advogados, pelos profissionais liberais, burgueses da França, mas eram pessoas do povo, certo? A Jacobinos? Revolução Farroupilha é uma revolução de estancieiros, uma revolução de políticos. Ou seja, não é uma revolução, é uma revolta, certo? Uma revolta contra o império. Então, como é que eu vou te dizer que é uma revolução se muitos dos que participaram como massa de manobra, o povo, às vezes não sabia por que estava lutando. Estava lutando porque estava nas propriedades de se fulano, ciclano, beltrano e tinha que defender aquele lugar, certo? Mas não sabia exatamente contra quem lutava, por que lutava e como lutava. É bem complicado isso. Quando é uma revolução, o povo sabe por que ele está pedindo aquilo. Agora, quando é uma revolta, às vezes tu vai para a revolta sem saber por quem tu está lutando. Eu acho que a grande sacada da Revolução Farroupilha é por quem tu está lutando, certo? As pessoas não achavam. Isso é uma verdade, tu estudando muito do que foi escrito, as pessoas não achavam o imperador, o Brasil Império, algo tão ruim assim, certo? Tinha muito aquela coisa do império ser ligado ao clero, aquela coisa do enviado de Deus na terra, Deus quis que o imperador fosse o imperador do Brasil, etc, etc, etc. Para nós hoje, é uma coisa tão do passado, mas naquela época era uma coisa muito importante, tá entendendo? Tu ter o braço secular da igreja dizendo, não, este é o imperador do Brasil, respeitem o imperador. Então, para nós é uma coisa assim, puxa vida, a igreja dizendo alguma coisa, mas naquela época era uma coisa muito, 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 muito forte. Então, a população do Rio Grande do Sul, não digo só do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro, que ia na missa nos domingos, e o mesmo, missa era uma coisa super importante. O padre lá dizia, salve o imperador, habeas, não sei o que, então, cara, imperador é alguém que é importante pro padre, se é importante pro padre, é importante para mim. Porque eu Totalmente. sou, eu sou da igreja X ou Y, Z, e eu moro na cidade, tem uma capela, o padre falou bem do imperador, por que eu não vou curtir o imperador, tá entendendo? Tu falou antes dos análises, né? Mark Bloch e assim por diante. Tu acha, Duda, que o que o Brasil vive hoje, cara, no sentido de ênfase às minorias ou dar voz para pessoas que outrora não teriam voz, seria uma nova onda dos análises ou tu acha que não é por aí? Cara, eu acho complicadíssimo os análises, porque, tipo, tu tem que. Para explicar, por exemplo, um desodorante, na história dos análises, vão falar do ferro, vão falar do nome Busano, vão falar do que tá lá dentro, vão falar do porquê de 72 horas, vão falar porquê dessa cor. É muita coisa para explicar desodorante, é uma coisa simples, tá entendendo? É verdade. Só que, cara, não adianta, as pessoas vão precisar disso aí, porque daí tu vai dizer assim, mas Duda, a cor dourada é uma cor importante porque remete firmeza, força pra aguentar 72 horas de cheiro de sovaco, sacou? Então, do tipo, cara, tu precisa provar para as pessoas na história dos análises que essa cor dourada vai te salvar o cheiro de sovaco por 72 horas, sacou? Então, cara, tem que acontecer, né? A gente teve uma treta esses dias aí, punk, que aconteceu lá fora, aqui no Brasil não foi muito repercutido, que é a escritora lá da série Harry Potter falando sobre transe, sobre se um transe... Era algo assim, é muita coisa, mas do tipo... menstruação era uma coisa de mulheres, mas também tem trans que menstruam, etc. Ou seja, virou uma gama tão grande de informações que, cara... sei lá, vai ver que ela não tem todas as informações possíveis, vai ver que eu e tu não temos essas informações todas, vai ver que as pessoas que estão nos escutando agora não têm todas as informações, é a escola dos análises mesmo, é muita informação, sacou? E venho, às vezes o Winchester nosso não consegue colocar tudo aqui dentro da gaiola. Eu acho importante alguém pesquisar aquilo ali e informar, olha,
o trans pode menstruar. De repente, eu não sei. Mas se uma pessoa vem e informa por um estudo XYZ que isso é viável, ok, refaz aquilo ali e escreve, não tem problema nenhum, certo? Total. O que eu tô notando hoje em dia é que do tipo assim, as pessoas, depois que elas falam, isso aqui serve para isso, e tu me dizendo, não, isso aqui serve para também outra coisa, eu não aceitar tua pesquisa dizendo que isso serve para outra coisa. Então, acho que isso é o mais complicado hoje em dia. Não tem problema tu dizer que esse lápis só serve para te preencher caderno. Eu digo, não, eu quero conseguir fazer um bilhete de loteria com lápis e ganhei. Aí eu, o Duda fez um bilhete de loteria com lápis. O lápis também serve para uma outra coisa. Bom, aí tu já vai falar, olha, cara, eu escrevi que o lápis só servia para escrever no caderno. Eu descobri que serve para uma outra coisa. O problema é que hoje as pessoas não querem se retratar. Isso é muito foda. Sacou? Sim, sim. A gente parece que quer escrever tese histórica e essa tese não ter antítese, sacou? E muito menos a síntese. É só a tese, Só sacou? tese. Sim, Então, cara, e tudo na vida, a gente inventou essa parada aí, ou mais uma coisa, graças à Revolução Francesa, que isso foi usado em todos os níveis. Mas, cara, que magnífico que a gente tem a tese, a antítese e a síntese. Isso tem que ser aplicado no dia a dia da vida das pessoas, sacou? Porque senão, cara, pomba, se eu achei que tal coisa, e não vem tu pra me contestar isso aí, pomba, que graça tem? A dúvida é maravilhosa, tá entendendo? Se tem dúvida, que maravilhoso que tem dúvida, porque daí a gente pode ir pra construir algo melhor. É o que, é o que a história nos permite, né, Duda? Você, cara, e já linkada com a filosofia, tu entender por quê. Não, mas por que disso? E por que nós chegamos nisso? Né? Duda... Eu acho que assim, cara, tomara que tudo isso que a gente falou aqui, as pessoas consigam derrubar, sabe, essas teses nossas aqui, e eu ia ficar muito feliz, cara, porque é maravilhoso tu falar um negócio assim, não, ô Duda, descobri tal coisa, aquilo ali não é assim, cara, que legal, então vamos lá, vamos melhorar. Da hora, com certeza. Duda, voltando agora pro tequila, cara, porque senão nós vamos viajar, viramos uma madrugada aí, cara. O encontro de dois historiadores dá nisso, cara. Ô, Duda, você me falou antes da tua admiração pelo Ramones e tal. Eu também curto o Ramones. Como é que foi tocar com o Mark e Ramone? Como é que vocês começaram com essa parceria, essa conexão, cara? Cara, em 98 a gente tocou em 98 a gente tocou em São Paulo, numa rádio ao vivo. O Mark tava na rádio, ouviu a gente, gostou, foi cumprimentar a gente. Depois a gente ficou meio apavorado, não sabia que ele ia estar lá. Ficamos todos assim, o cara aqui. Eu imagino. Aí o cara nos cumprimentou, aí falou, ano que vem eu volto pro Brasil, queria que vocês tocassem comigo. Final do ano, daí foi bem no início do ano, final de 98 ele volta pro Brasil e a gente faz um show com ele em Porto Alegre. Aí começa uma amizade. A gente fez uma turnê com ele, no final da turnê ele falou assim, bah não, porque ele não fala bah, né? Sim. Ele falou assim, eu gostaria de gravar uma música com vocês, será que isso é viável? Claro, pô, a gente fez uma música com o Mark no disco Punk Rock Até os Ossos, seja com Sol, seja com a Lu, o nome da música. E depois desse disco ele falou assim, vamos fazer um DVD, vocês tocando Tequila, a gente toca essa música e depois a gente faz um set de Ramones. Aí em 2005 a gente fez esse DVD, excursionou por todo o Brasil, né? E foi um momento muito bacana, porque é aquela jogada, eu montei uma banda um dia para tocar Ramones, né? Pra me divertir com os meus amigos tocando Ramones. E consegui fazer um dia um show com Ramone, do tipo assim, quando tu tava lá na escola, aconteceu isso contigo, aconteceu com todo mundo que tá escutando a gente. Um dia algum professor de alguma matéria perguntou o que vocês queriam ser quando vocês crescessem. Quando perguntaram pra mim isso, faz muito tempo, eu falei que eu queria ser um Ramone. Caramba, cara, que da hora, que legal. E aí uma colega, olha a loucura, isso foi no ensino médio. Uma colega minha me encontrou anos e anos depois e ela falou uma coisa muito legal. Ela falou assim, meu pai perguntou se os meus colegas de ensino médio, a gente estava no primeiro ano do ensino médio, se os meus colegas do ensino médio se tornaram aquilo que eles sonhavam ser.
Aí ela começou a pensar, não, eu queria ser aeromoça, não consegui. O fulano queria ser médico, não foi médico, foi tal coisa. E ele, tu viu, nenhum colega teu se tornou aquilo que ele queria ser, né? Ela, não, tem um que se tornou. O salvador da pátria. Entende, assim, salvou a pátria. Um cara que queria ser um Ramone conseguiu tocar Ramone. O pai dela falou, uau, o cara queria tocar com o Ramone e conseguiu. Então foi uma coisa assim, era um sonho de menino, né? De ser um Ramone, mas eu botei aquilo no papel do tipo, eu não pensava em, eu quero ser um professor de história, Uhum. eu quero ser um astronauta. Naquela época ainda tinha gente que queria ser astronauta, ninguém mais quer ser astronauta, né, cara? Mas Verdade. tinha muita gente que queria ser astronauta, é incrível, mudou a ideia de profissão de astronauta. Ah, e eu botei brincando lá, eu quero ser um Ramone. E aquilo passou, todo mundo leu, né? Porque o Ramone, porque é uma banda legal. Mas nunca pensei que eu ia tocar com o cara e tal. Imagina, eu tava no primeiro ano de ensino médio, né? Aí, anos e anos depois, muitos anos depois, eu consegui tocar com os caras em uma turnê nacional muito bacana, tocando música dos Ramones, cruzando por tudo quanto é lugar. Então foi uma coisa muito boa. E dali conheci outras bandas que eu sempre sonhei conhecer, né? Facts, Bad Religion, Offspring, Green Day, etc, etc, etc. Então, a música me proporcionou tudo isso, né, cara? Eu não posso negar que o punk rock conseguiu fazer com que aquele sonho de menino de conhecer essas bandas que ele Uhum. curtia acontecer, né? Eu vou tocar agora semana que vem com o Marcelo Nova do Camisas de Vênus. Camisas de Cara, Vênus era uma banda que eu falava, uau, que banda legal, uma das primeiras bandas punks do Brasil, né? E eu vou tocar com o cara semana que vem. Vai ser uma coisa muito bacana, porque eu vou dizer pra ele, cara, eu fui na tua sessão de autógrafos quando eu era piá. E hoje tô tocando contigo. eu tô tentando o Marcelo Nova pra trocar uma ideia com ele também. Vamos ver se a gente consegue, cara. Ele é Mas, muito legal, cara, muito legal. Ele é um jornalista, né? Ele já escreveu e falou muita coisa sobre música, já viu muita coisa nesse Brasil. Ele, eu acho assim, tanto ele quanto toda aquela galera ali que foi dos anos 80 para os anos 90, que foi na época dos jabás da rádio, né? sim. Essa galera tinha que escrever livros, cara, porque a gente não consegue entender como funcionava a vida musical nessas épocas, certo? Porque tinha tão poucas bandas tocando em vários lugares, porque tinha esse crivo das rádios e das Uhum. gravadoras, né? Então aquilo para chegar no teu ouvido lá na tua cidade, demorava muito, passava por muita gente Total. dizendo isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, até chegar no teu ouvido. Então, essa galera que conseguiu naquela época, Camisas de Vênus é uma dessas bandas, cara, merece todo o respeito, porque eles estavam concorrendo, não tinha nicho musical. Hoje tu escuta metal, tu escuta punk rock, tu escuta funk, sertanejo, são nichos. Naquela época só tinha o pop. Então, uma banda de punk rock concorria, por exemplo, com o Engenheiro Havaí. Uhum. Não tem como concorrer. É pop, Sim. super pop e punk rock. Naquela época concorria, porque só tinha o mercado pop. Então era muito difícil, essa galera tá de parabéns, cara, porque devia ser muito complicado. Com certeza. Tequila Baby hoje, cara, como é que tá os projetos da banda? Cara, a gente deu um tempo, cada um vai tocar os seus projetos pessoais, né, agora. E eu tenho uns shows para fazer, um monte de coisas para fazer. E coisa bacana para rolar para esse 2022 aí, né? Eu acho que essa pandemia, foi uma coisa muito ruim para o mundo, mas acontece de tanto em tanto tempo, né? Sim. Essa pandemia, ela veio para sacudir estruturas e mostrar outros caminhos para um monte de gente, né? Eu sempre quis cantar, sempre quis lançar alguma coisa sozinho, né? Sempre quis fazer um show tocando coisas que eu não costumava tocar na minha banda, então agora a oportunidade eu vou me dedicar para fazer isso aí. Com certeza, faz todo sentido. Duda, indo. Cara, a gente teria que ter 10 horas pra conversar, cara. Indo pra reta final já do nosso podcast aqui, cara, eu quero fazer umas perguntas mais direcionais pra ti, né? Tá. A primeira delas são uma dualidade, na real. Algum ponto da sua vida, da sua carreira, que você não se orgulha ou talvez tenha vergonha, e ao contrário, deixando a modéstia de lado. Um ponto que você se orgulha e um ponto que você. Ah, cara, é isso aí mesmo. Um ponto que eu não me orgulho
Da carreira musical, eu acho que é o quando tu tá fazendo muito show, tu tá Uhum. tocando em vários lugares, tu dá menos atenção pros teus, né? Porque tu tá muito tempo fora. Então isso eu não me orgulho. Eu acho que a pessoa ela sempre tem que olhar para onde, de onde ela veio, para onde ela vai, sabe? As pessoas estão torcendo por ti, então eu acho que isso para todo músico, né? Se perguntar, acho que todo músico vai te falar isso, do que tem que deixar muito a família, às vezes, de lado para fazer Uhum. outras coisas, né? Então isso é uma coisa bem complicada. Muita gente sofre, né? Uma coisa que eu me orgulho é poder, por exemplo, fazer um festival em 2002, acho que foi Planeta Atlântida, com lotação esgotada para ver punk rock. Caramba, Então, não? 60 mil Total. pagantes para ver punk rock. A gente fechando a noite com o Mark Ramone. Foi uma das coisas que eu me orgulho muito. Mas também me orgulho muito de tocar em 1994 na garagem hermética para 7 pessoas. Cara, era um começo, né, Duda? E aquele Duda das 7 pessoas, eu precisava ter essa experiência pra chegar nas 60 mil, né, cara? Eu penso dessa forma. Tu quer saber de uma coisa muito louca? É mais Quero. difícil tocar para 7 pessoas do que para 60 mil. Eu imagino. Eu imagino. Porque eu também sou músico. Não da proporção de ti, mas eu já toquei pra públicos assim maiores e pra público menor, né? E eu me sentia melhor cantando pra público maior, cara. Sim, o público menor é mais exigente, mas eu vou te ensinar uma coisa, vou ensinar para todo mundo aí que é músico que está nos ouvindo. Então, manda. Quando tu for tocar para pouca gente, faz de conta que tá tocando para um montão. Se tiver 20, ele vai, e aí, pessoal? Vamos lá! Todo mundo! Quando tu estiver tocando para 60 mil, tu pega um. Mas pega um, mira naquele assim, tu aí, canta comigo. Cara, vem todo mundo cantar com o cara. Tá Eu entendendo? imagino, Tu cara. Eu imagino. transforma aquele grandão em pequenininho e as coisas são mais intimistas, porque as Da pessoas hora. querem isso, e tu pega o intimista e transforma em grandão. As pessoas vão achar que vão estar num mega festival e tem 20 malucos ali na frente, tá Da entendendo? hora, cara. Funciona Total. sempre. Eu imagino, cara, total. Ô, Duda, se você tivesse a oportunidade de voltar no passado e encontrasse o Duda Calvin com 8, 9, 10 anos, 11, 12, sei lá, cara, que você, se você tivesse uma conversa particular, só tu e ele, o que você falaria pra ele, cara? Cara, o Duda Cabo, sei lá, de 9 anos de idade, É. Se o Duda de muito hoje cuidado. encontrasse ele. Muito cuidado que lá pelos 10 anos tu vai cair de bicicleta e vai rasgar a perna. Caramba, cara. Cheio um parafuso na perna, machuquei pra caramba. Meu Deus. Cara, é que assim, aí é a coisa do historiador. Se um dia eles inventarem a máquina do tempo e eu e tu puder dar uma volta, a gente não pode interferir no passado. Tá entendendo? Senão a gente fez cagada. Olha o efeito borboleta aí, tá entendendo? Nikola Tesla deixou escondido essa máquina do tempo. Então do tipo assim, cara, não dá pra intervir. Eu sei que todo mundo falou, bah, eu queria lá dizer umas verdades. Cara, não dá. Porque assim, mudou uma coisa, mudou muita coisa, tá entendendo? Sim. E tudo está interligado. Tem uma coisa muito louca. Eu gosto muito de ler os historiadores da virada do século, do 1800 para 900 e até meados dos 900, que é aquela galera que não conseguia explicar Deus, né? Que era uma galera que era ateísta e Uhum. não conseguia explicar Deus. E hoje eu fico muito contente em ver do pessoal da história que tem essa coisa de eles como é que se diz? Requalificaram, não é essa palavra, a ideia de Deus e colocaram como universo, tá entendendo? Hum. Eu não sei o nome da palavra, cara, tem um monte de nome aí. Ressignificaram. Uhum. Ressignificaram a ideia de Deus para a ideia de universo, para entender que a gente faz parte de uma coisa maior, certo? Onde todas as coisas estão interligadas, certo? É uma bactériazinha que Uhum. surge na China, pode matar as pessoas no mundo todo. Então, aí eu uso aquela grande frase do Gregório de Matos Guerra, lá de 1638, Boca do Inferno, que ele fala uma coisa assim: o todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte. Entendeu? E eu acho que hoje nós, historiadores, a gente está mais
compreendendo essa ideia do todo, de que tu faz parte do todo, e o todo sem a tua parte não consegue ser todo, então tu consegue te colocar dentro do universo e saber que tu tá aqui no universo e muitas coisas dependem do que tu tá fazendo, do que tu tá escrevendo, Uhum. outras pessoas no futuro lerem, e se tu não estiver fazendo isso, vai ter uma lacuna lá no futuro para ser preenchida, que vai ter que ser preenchida de algum jeito, porque tu não escreveu. Mas e Deus pra ti é o quê, Duda? Cara, Deus, para mim, é o conhecimento, é, é, o, é essa ideia de universo, essa ideia de que a gente está aqui, do que a gente está criando, do que a gente está deixando. Vamos lá, esse sentimento de deixar algo para a história, é fazer algo importante para alguma coisa, para alguém, tá entendendo? Né? Para essa sociedade que tu vive. Então, eu acho que tudo isso faz parte dentro desse universo Uhum. que a gente está inserido. Se perguntar assim, Bárbara, tem alguma religião ou coisa assim? Cara, ele é muito complexo. Não, eu não conheço todas, eu não Sim. tenho, eu não, por mais que eu tenha estudado escatologia lá na URGS, tenha estudado o Alcorão, a Bíblia, etc., Uhum. né? Mas a gente não tem uma ideia de todas as religiões do mundo, a gente sequer consegue quantificar todas, e a gente não tem nem previsão do qual é que tá certo e qual é que tá errado, tá entendendo? Mas estudei bastante isso dentro da URGS, lá foi muito legal. E eu vou te dizer que o problema não é a ideia Deus como universo como todo, o problema é a ideia Deus como palavra, né? Sim. As pessoas têm uma certa, um certo medo com relação a isso aí, e na real é uma coisa mais simples, porque se tu entender que a gente está dentro de um universo, existem milhares e milhares de galáxias e de zonas habitáveis dentro de uma proximidade, uma distância de um Sol X, Y, Z, tu consegue entender que tu não tá sozinho, não gente que nem eu e tu fazendo podcast numa Sim. galáxia distante, mas como organismos vivos, e vamos lá, a gente é mais inteligente que eles, eu não sei, eu conheço lesmas mais espertos, tá entendendo? Sim. Duda, pra gente finalizar, cara, qual que é o legado que você quer deixar? Quando terminar a tua vida aqui, a tua história, digamos assim, qual que é o legado que você quer que as pessoas lembrem de ti? Cara, eu ainda tenho alguma coisa para escrever sobre música, eu quero escrever, terminar umas. Tô com a ideia de fazer uns livros, eu já fiz crônicas e tal, né? Vou lançar agora mais umas crônicas aí, quero saber, talvez transforme em livro. Sempre Uhum. quis escrever, eu escrevi já livros sobre educação, né? Já Bacana. participei de duas compilações sobre educação, mas nunca escrevi um livro sobre música, um livro sobre história da música. Até comecei um projeto que chamava História da Música no Brasil, a queda da indústria fonográfica, né, nos anos 80, 90 e 2000. Uhum. Mas eu não terminei aquilo ali porque faltava fonte para eu pesquisar dos anos 80, que aquilo não está quantificado lá na Associação dos Produtores de Discos do Rio de Janeiro, só está quantificado de 99 para cá. Uhum. De 80 a 99 não tinha quantificação de discos vendidos. Então eu preciso dessas informações. Mas eu quero escrever um livro, talvez de crônicas, sobre a música aqui nos anos 90 e 2000, para onde a gente foi hoje, né? Que nem aquilo que eu te falei ali, tipo, tem um show lá em tal lugar, aquilo foi importante para aquele lugar, para aquele momento, para as pessoas não acharem que tudo que ficou na história da música aqui no Rio Grande do Sul foram lá bandas com mega execução em rádio e a vida já fácil e ganha, sabe? Foi uma coisa de muito sofrimento, muita dificuldade, até hoje, né? Tu faz um show hoje, as dificuldades para se fazer um show, divulgar aí, as pessoas comparecerem nos shows, são as mesmas de 90, de 2000, isso nunca vai mudar, tá Super entendendo? entendo. Lá naquela época que tu era estudante, lá, até eu acho que mais pessoas iam em shows porque tinham menos opções para se curtir nas cidades. Uhum. Mas hoje, cara, com, com essa mega oferta de opções que a internet nos dá e cada vez menos as pessoas estão querendo
sair na rua e conhecer as pessoas no tete a tete, Sim. eu acho que toda ideia de música e toda ideia de entretenimento que a gente imagina, que a gente faz e os nossos ouvintes fazem, talvez daqui a 10 anos seja algo assim, tipo, bah, os caras saíram pra ir em show, bah, hoje tu assiste o show do computador, tá entendendo? O metaverso. Cara, então eu acho que a gente tem que escrever sobre isso aí para as pessoas saberem como foi isso aí e a dificuldade que é para fazer isso aí, né? Faz todo sentido, cara. Não tinha parado pra analisar dessa forma, por essa outra ótica. Faz todo sentido. Duda, cara, quero te agradecer demais por essa troca de experiências, por essa. Cara, foi demais. Tanto. Sem ser redundante, foi demais. Tanto a questão musical e a questão histórica. Espero que seja o primeiro de muitos papos que a gente tenha, cara. Agregou demais. Tanto pra mim, tenho certeza, pra galera que curte o podcast também. Gratidão e todo sucesso. Muita música e muita história pra ti, brother. Tá certo, certo. E ó, a minha esposa mandou que ela tá ouvindo a gente aqui e ela escreveu um negócio muito interessante. Que a gente tá falando sobre Deus e ela escreveu aqui, ó. Deus é tudo que conhecemos e mais ainda o que não conhecemos. Cara, é muito interessante. E sabe uma coisa que eu acho muito legal? Perfeito. Eu não consigo ver o falar sobre religião algo meio tabu. Não consigo ver tabu nisso aí. Porque, cara, são experiências, por exemplo, assim, vamos lá, eu e tu. Uhum. A gente aqui do Brasil, vamos lá, a gente tem católico apostólico romano, a gente tem evangélico, né, os novos Sim. pentecostais, alguns budistas, um que outro lá islâmico, alguns judeus, certo? Mas Sim. é o grosso. Minto, tem também espíritas e também as raízes africanas, ok? Uhum. Ok. Mas a gente não tem nenhum taoísta aqui conhecido, né? Não tem. Realmente não tem. A gente não tem um taoísta, a gente não tem um confucionista aqui, certo? O hindu, né? Não tem também o A hindu. gente não tem um hinduísta aqui. São religiões que, tipo, para milhões de pessoas, né? Grande A massa. gente não tem aqui um católico ortodoxo. Que também é uma cacetada de gente no mundo, tá entendendo? Total. Ortodoxa grega, né? Os russos, gregos, os turcos lá, sabe? Tem uma galera ortodoxa grega. Ou seja, cara, quem é a gente para não ouvir uma tese de uma escrita sagrada dos caras, para ouvir uma tese de mundo, de Deus, para eles? Porque o problema é Deus, a gente leva sempre pro lado católico da coisa, né? Sim. Pro lado cristão, Deus, né? Mas de, sei lá, de Alá, de Jeová, de etc, 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 etc. Cara, é tri importante falar sobre isso aí, porque é o seguinte, como era bacana ter um ortodoxo falando junto comigo, que estudei muito pouco sobre eles, ou um taoísta falando que eu estudei muito pouco, porque é conhecimento, cara, conhecimento custa caro. E como? Se tu vai estudar isso aí, tu vai fazer um curso sobre isso aí, cara, custa caro pra caramba, tá entendendo? Né? Então, do tipo, que bacana se pudesse ter mais conversas sobre isso aí, sabe, sobre religiões, não digo só sobre religiões, sobre essa compreensão desse mundo, dessa quantificação de mundo, Deus, universo, Wicca, etc, 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 né? Que a gente ficou na história, nós na história temos esse problema, a gente ficou com muito medo de se falar sobre isso, porque teve um momento na vida da história que ser ateu era o pressuposto para ser historiador, certo? Então, cara, não tem problema nenhum. Teve um monte de historiador que eu conheço que era ateu e no fim da vida se converteu a uma religião XY, né? Então eu acho que, cara, bacana demais poder falar sobre isso aí. Tu sabe, Duda, eu concordo plenamente contigo. Agregando ainda mais, indo de encontro que tu tá falando, às vezes a gente para pra pensar assim, não, a minha religião tá certa, a tua tá certa, ou a do fulano tá certo. Mas tu já pensou se é o carinho lá da ilhazinha, lá no meio do nada, sei lá, daquela... Do Porta dos Fundos, tu viu aquele Porta dos Fundos lá? Exatamente, cara. Já pensou se é ele que tava certo, cara? Uma tribo lá da Polinésia. Exatamente, cara. Então, às vezes eu me paro pra pensar. Eu tenho minha fé em Deus, obviamente. Eu tenho minha religião, né? Embora não pareça, né? Cheio de tatuagem e tal, eu sou evangélico, cara. Mas como historiador também, eu também sou formado em história, cara. Eu tenho uma abertura pra tudo, cara, pra todo o conhecimento, porque eu não posso me limitar, o evangelho não pode me limitar, ele tem que me abrir possibilidades, cara. Então, indo de encontro a tudo que tu tá falando. Cara... E outra coisa, né, cara, tu vê uma loucura.
A gente sabe que no Brasil, por exemplo, tem o espiritismo, né, que é uma coisa que já vem lá da França, etc, etc, da Kardec, etc, etc, etc. E uma reunião espírita no Rio de Janeiro, lá no início do século, baixa, sei lá, na mesa branca, né, deles, um espírito. Cara, eu sou muito ruim desses detalhes, assim. Mas, se eu não me engano, foi um índio, foi um preto velho. E eles falaram, não, isso aqui não pode baixar aqui. E aí uma das pessoas falou, não, daqui pra frente eu vou criar uma religião que vai aceitar todos. E aí vem a Umbanda, tá entendendo? Que ela surge dentro do espiritismo. Mas vamos lá, o espiritismo surge dentro do cristianismo. E vamos lá, o cristianismo surge dentro do judaísmo. E vamos lá, o judaísmo. Então, ou seja, cara, o todo sem a parte não é toda, a parte sem o todo não é parte, tá entendendo? Continuamos aquela história. Cara, a gente fez Constantino se revirar na cova agora, cara. Bah, louco, nem só ele, né? Um monte. Vários. Duda, cara, foi demais, brother. Espero que a gente tenha mais oportunidade de falar, cara. A gente pode fazer um dia só falando de religião, cara. Ia ser muito bacana. Era bacana se a gente. Eu não sei como é que é a condição, mas era muito legal de poder misturar pessoas que estudam outras religiões para poder falar. Total. Porque, cara, tem que se desmistificar isso da religião, cara. Essas pessoas eles têm que entender que eles estão falando sobre algo que é para o bem de todos, tá entendendo? Que é esse mundo que a gente vive. Se tu acredita que tem alguém que tu pode elevar as tuas preces, ou levar o teu pensamento, ou então focar em coisas positivas, cara, se isso vai beneficiar a humanidade, se isso vai trazer algo de bom para as pessoas, cara, por que não conversar sobre isso? Tá entendendo? Total, claro. É importante, cara, é importante. Eu sou parceiro pra caramba. Quando quiser fazer um desses aí, eu tô nessa. Fechou, já vamos deixar agendado aí, cara. Fechou. Duda, gratidão, meu irmão. Tamo junto. Espero, cara, que tu tenha curtido, porque eu curti demais, cara. Tenho certeza que a galera também. Fico muito feliz. Mando um abraço a todos o pessoal que curte história, o pessoal que curte música e todos aqueles que vão nos ouvir, porque tem muita coisa para escrever, muita coisa para pesquisar, e não se pode deixar de ler sobre todos esses assuntos, porque a vida é muito rápida e a gente precisa adquirir muito conhecimento. É muito importante. Sem dúvidas. Valeu, conversei com o Duda Calvin, historiador e vocalista da banda Tequila Baby, né, que é um dos caras que me influenciaram muito, tanto na música quanto também na história. Não esquece de deixar o seu like, curtir e compartilhar. Até o próximo episódio. Valeu, gente!